Eu sou Felipe e esse é mais um Café com História. E hoje estamos em versão natalina, hein? Temático. Vamos ver se no ano que vem a gente volta com uma canequinha aí própria, né? Personalizada. Mas o que importa mesmo é que hoje vamos falar desse grande livro aqui, que eu vou precisar ler o título porque é muito grande, né? A Grande Reforma Urbana do Rio de Janeiro, Pereira Passos, Rodrigues Alves e as Ideias de Civilização e Progresso, do professor André Nunes de Azevedo. O nome do livro é grande, o nome do livro tem a palavra grande e é um grande trabalho. É uma das pesquisas mais impressionantes produzidas na última década, do meu ponto de vista. O André consegue fazer aqui um grande trabalho de historiador, de rever conceitos, rever interpretações que estavam muito enraizadas na nossa academia, na nossa historiografia. Ele vai tratar daquele período que foi conhecido por alguns como o Bota Abaixo, né? Época então das grandes reformas urbanas do Rio de Janeiro, que começam lá em 1902, e que visavam então modernizar a cidade, né? Tornar a cidade tanto mais saudável, mais moderna, mais elegante também, e todas essas coisas. Na década de 80, alguns historiadores então passaram a reinterpretar esse período das grandes reformas como um período então de gentrificação. Gentrificação é um processo então, de expulsão de moradores dos centros das cidades em direção às periferias. Nessa linha de interpretação, Francisco Pereira Passos, o prefeito do Rio de Janeiro na época, capital federal, né? Lembrar que tinha a capital e tinha o Rio de Janeiro cidade, né? Que era a confusão entre Estado do Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, etc. Mas o Pereira Passos então, era prefeito do Distrito Federal e ficou conhecido então como esse prefeito do Bota Abaixo, que expulsou os pobres do casario colonial do centro do Rio de Janeiro para derrubar esses prédios, para revestir então a cidade com fachadas parisienses, uma reforma então só de fachada, um grande teatro. Mas o André então revê essa interpretação. Primeiro ele traça um perfil do Pereira Passos, né? Ele vai falar então que Pereira Passos era um engenheiro do Império, né? Um engenheiro formado no Império com um senso de dever público muito diferente da nova geração que despontava lá no final do século XIX, que estava aglutinada em torno do clube de engenharia, né? Cujo representante principal seria o Paulo Frontin. Ele pinta aqui um retrato bastante interessante do Pereira Passos, como um homem culto, civilizado, estilo lá do Pedro II, né, que gostava de música, e fez uma faculdade de engenharia que tinha mais carga horária para latim do que para cálculo, por exemplo. Embora exista muita crítica quanto a essa formação bacharelesca e menos técnica, menos científica desses bacharéis e universitários lá no final do século XIX e começo do século XX, o André mostra então que o Pereira Passos era um cara ilustrado e prezava muito pela ideia de civilização dentro do contexto do Império. Como eu já disse, essa geração do Pereira Passos era diferente da sua sucessora, a geração representada pelo clube de engenharia, né? Uma geração então já mais tecnicista, mais preocupada com o lucro e, sobretudo, com as ideias então, de progresso. Em muitas interpretações desse período, né, da Primeira República, a gente vê essa simbiose, né, essa mistura entre as ideias de civilização e progresso. Mas aqui o André Nunes segue um caminho diferente. Esses dois conceitos passam a ser descolados, então, civilização típico da elite imperial e progresso da elite republicana. É óbvio que havia, então, pessoas que bebiam das duas fontes, havia misturas, havia interconexões, tá? Interfaces, e às vezes as pessoas estavam nesses dois processos. Mas a tese central do livro é que o que a gente chama de Grande Reforma Urbana do Rio de Janeiro, na verdade, eram duas grandes reformas. Uma reforma, então, empreendida pelo Francisco Pereira Passos, ligada aos ideais de civilização, e outra, encabeçada pelo presidente Rodrigues Alves, pelo clube de engenharia e também pelas ideias, então, de progresso. Um desses indicativos é que a reforma do Pereira Passos deixou lá intacto o Conselho Municipal, que mais tarde seria derrubado, então, para a construção da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O prédio do Conselho Municipal tinha um visual português, não ornava, digamos assim, com a visão de progresso e aquela estética parisiense que os progressistas queriam imitar. Porém, se coadunava ao ideal de civilização, de conquista a passos lentos que a elite imperial tinha. Outra coisa curiosa é que o plano de reforma da cidade como um todo, do Francisco Pereira Passos, previa a criação de vilas operárias que não fossem tão distantes do centro da cidade. Inclusive, os planos de demolições não eram planos gerais de demolição. Muitas das ruas ali eram preservados, um lado do casario e o outro, sim, demolido.
Então o fato é que não dá para imputar ao Francisco Pereira Passos todo esse processo de gentrificação, falar que ele foi o responsável, que ele foi o projetista disso, digamos assim. Lógico que esse processo acabou, de certa forma, ocorrendo também. As pessoas mais pobres foram expulsas do centro da cidade. Isso é inegável. Porém, o pai da criança não é o Pereira Passos, na visão aqui do André Nunes de Azevedo, e eu concordo com a visão dele, porque ele mostra muito bem, através de documentos, de muitas fontes, uma interpretação bastante aguçada e bastante afinada desse período. Então, esse é um livro fantástico que mostra muito bem a importância da pesquisa histórica, né? A gente está sempre revisitando os mesmos temas com olhares muito diferentes. Eu já falei aqui em um desses cafés com história da defesa que o Olavo Bilac fazia das grandes reformas. Depois, com a Era Vargas, vai emergir o movimento modernista e a arquitetura das grandes obras federais, principalmente, vai ter esse traço modernista muito presente. E o modernismo vai se tornar paradigmático, a ponto do Palácio Mon, um dos símbolos da Belle Époque brasileira, ser removido do centro do Rio de Janeiro para a passagem de uma linha de metrô. E na década de 80 vem toda essa historiografia então, que condena esse processo de gentrificação que é normalmente então, atribuído ao Francisco Pereira Passos e tal. Agora o André mostra muitas nuances dessa visão, mostra que a história não é simples, não é simplista. Não existe bem de um lado, mal do outro, né? São coisas muito complexas, porque lá desde o momento das reformas já havia pessoas contrárias, já havia defensores ávidos, né? Já havia também quem ponderasse de um lado ou de outro, e a coisa vai evoluindo. Mas o André mostra então, através de uma baita pesquisa documental, de fontes, uma leitura muito aprimorada dessas fontes, que o processo era muito mais complicado do que a gente costuma supor. Bom, a Primeira República é alvo, né, da minha tese de doutorado, e é um dos temas prediletos que eu tenho, né, estudar essas grandes reformas, esse período em questão, sobretudo o Rio de Janeiro daquela época. Então, é um livro que eu achei fantástico, e talvez o melhor livro que eu tenha lido no ano passado, no ano de 2019. Tá? Então por isso vale a menção aqui. Por hoje é só. Se você gostou, deixe seu comentário aí, deixa seu like e siga a gente nas redes sociais. Até mais!